tornar receptivos à mensagem da noite, envolvendo nosso irmão nas melhores vibrações de gratidão por ele aqui hoje estar, para também mais uma vez nos auxiliar a compreender a mensagem de Jesus. E que assim que sairmos daqui, possamos nos sentir muito melhores do que quando chegamos. Que a paz do Mestre esteja com todos nós, hoje e sempre. Muito obrigada, Jesus. Alegria novamente estarmos no mesmo ideal, seguindo os passos que nos libertam, embora tenhamos algumas resistências em colocar os nossos pés nas pegadas do nosso divino Senhor Jesus. Mas o tentame é importante. E vamos hoje conversar a respeito de um tema que é um grande desafio nos dias atuais, qual seja o do conviver com os que estão conosco, mas com a arte de bons relacionamentos, quaisquer que sejam as condições com as quais nós convivemos com estas pessoas. É um desafio. Por que é um desafio? Porque nós temos 3 paredões que dificultam este conviver. O orgulho, que nos leva a uma condição de que, imagine, eu sou bem melhor, agora eu vou conviver com uma... Oh, meu Deus. Orgulho. A vaidade, não, porque não me enriquece. Esse relacionamento não me resplandece. Eu fico para baixo. Ou eu quero ser feliz. E aí você deleta o coitado ou o irmão, o amigo, o companheiro. Mas não dá para conviver, é chato demais. E já sai fora. 3 paredões dificultam os relacionamentos. A arte do bom conviver seria quando tivermos uma conquista real de simplicidade e humildade, de aprender com todas as pessoas que estão ao nosso lado, quaisquer que sejam seus posicionamentos pessoais. Então nós colocamos aqui um desafio. Gostaria que vocês percebessem se tem algum balão igual aqui. Não tem nenhum? Não. Por quê? Porque não tem ninguém igual ao outro. Por uma razão muito simples. Várias reencarnações em vários lugares, com pessoas diversas, com experiências diversas, com reações diversas, com interações diversas. Eu queria ser igual ao Davi, mas não consigo. Nem com o gato. Aí, menino novo, tal, agora que está um pouquinho sem cabelo, fica muito mais assim reflexivo, sábio. Eu gostaria de ser como esses jovens, mas não consigo. Por quê? Porque nós temos uma faixa etária diferente. Eu vou logo ver como é que eles estão espiritualmente falando, se eu estiver bem. Né? Ou eles vão me socorrer espiritualmente se eu não estiver bem. Porque logo eu estou já na aduana da passagem. O importante é que ninguém é, óbvio, semelhante a nós. Daí a dificuldade do relacionamento. E também se for igual, fica assim uma coisa insossa, sem graça, sabe? Não tem valor, aquela coisa pasmacenta igual a gente. Imagina conviver com uma pessoa igual a gente. Já sabe o que vai falar, já sabe a reação. Não! É bom conviver com pessoas diversas, em graus evolutivos diversos. Daí, 4 pessoas em graus emocionais diversos. Eu obscureci um pouco para não ter problema de identificação, né?
Mas dá uma olhadinha aí se tem alguém na mesma faixa vibratória. Tem? Não. Cada um está num grau vibratório. O menino amuado, a mãe fala, o que será de mim nos próximos dias? O pai fala, meu Deus, eu não aguento esse lar. E a menina está emburrada. Esse quadro é comum. As pessoas estão em graus diversos de vibração. Os filhos, eles são maravilhosos. Por quê? Porque eles pertencem a Deus. E Deus encaminha para nós pessoinhas tão especiais, mas tão especiais, que desafiam a nossa capacidade de inteligência, a nossa capacidade de habilidades, a nossa sabedoria, que não existe, né? Porque quem aqui é sábio? Ninguém é sábio. Nós aprendemos a sabedoria com as pessoas. Elas que são as nossas professoras, os nossos mestres. Você não ensina nada, você aprende sempre. Concorda? Você aprende sempre. Então, os pais podem ter degraus de evolução se o pai capricha nos filhos, que são deles, né? Que são dele, e ele encaminha para nós, assim, às vezes, alguns que são a fina flor de mestres, para nos qualificar na paciência, no aprofundamento do estudo, porque a gente precisa aprofundar o estudo para poder entendê-los. Né? Então, através dessas lições, nós vamos fazer com que eles nos enquadrem em um processo de harmonia, porque nós precisamos nos habilitar para educá-los. Ou será que eles nos educam? Não é? Porque eu conheço muitos filhos que educam os pais. Não é? Eles dão verdadeiras lições, principalmente quando eles ficam adultos, porque aí mostram todas as suas habilidades e competências. Não é? Eu, por exemplo, aprendo com os meus 3 filhos. E agora alguns me põem de castigo. Você conhece a personalidade da sua colega. Então ela fala assim, Delegas, já marcou exame, Delegas? Eu vou te... Eu falei, vai me pôr de castigo? É assim. A outra fala, pai, não é assim, pai. Eu falei, tá bom, eu aprendo. Né? Marcão de vez em quando, pai. Eu falei, tá bom, filho, me ensine. É porque quando eles crescem, eles têm muito mais habilidades, porque agora eles estão num processo evolutivo consentâneo com o amadurecimento em que eles se encontram. E eles nos ensinam, porque às vezes já tem muita bagagem interior, além da atual. E nós aprendemos reciprocamente. Eles ainda aprendem alguma coisa comigo, eu aprendo com eles. Então, dentro desse quadro, nós nunca poderemos minimizar as dificuldades que nós temos com os filhos, nesse bom conviver, porque quando eles crescem, eles podem demonstrar conhecimentos que nós jamais poderíamos compreender. Eu tenho vários exemplos assim. Vários exemplos. Por quê? Porque às vezes eles estão numa fase de perturbação, de agressividade, principalmente de desafios, que são nada mais, nada menos do que intérpretes dos nossos inimigos espirituais. É que na fase da adolescência, a fase da adolescência é maravilhosa. Por quê? Porque a fase da adolescência, eles vão blindar as influências dos pais para formarem as suas próprias personalidades. Quando chegam aos 21 anos, eles estão com a personalidade formada e ficam, portanto, agora nos admirando. E nesse período, os nossos inimigos espirituais aproveitam a fase de questionamento dos nossos filhos
para tirar de nós as notas mais belas do violino chamado paciência. E nós achamos que os nossos filhos são perturbados. Não, eles estão influenciados, perturbados somos nós. Os nossos inimigos fazem deles instrumentais fáceis. Só que depois eles se libertam, porque eles crescem, e nós ficamos surpreendidos de vê-los tão belos, tão crescidos. E tem pai que ainda fala assim, se não fosse a minha educação, coitado. Você só perturbou, você só complicou. Não aconteceu com vocês aquele momento em que você fica muito irritado, e vai bater na criança e depois se arrepende? Quando você fica irritado que bate, quem está batendo pode ser o inimigo da própria criança, que está te utilizando para agredi-lo. Já pensou nisso? Por isso que depois você fica com sentimento de culpa. Olha para a mão e fala assim, ai meu Deus, o que eu fiz? Não é? Então nós precisamos saber que esses filhos de Deus nos ensinam muitas coisas. E nós precisamos aprender. Alguém está assim? Alguém se acha assim, essa lâmpada acesa? E alguém se acha essa lâmpada apagada? Ou essa falta de combustível chamado alegria? Perdeu o encanto. Aqui parece que ela perdeu o encanto com esse, né? Pode acender lá no centro espírita, mas aqui ela apagou. Qual que é o dever desse? Quem tem mais, dá mais ou menos? Quem tem mais, dá mais. Se esse achar aqui que não tem correspondência luminar para convivência, pode sair procurando fósforo aceso por aí? Não. Por quê? O dever dele é fazer com que reacendam os potenciais. Tem muitos relacionamentos, por isso é a arte do bom conviver. Tem muitos relacionamentos que a pessoa não encontra mais alegria em viver com o parceiro ou a parceira e quer deixar para ser feliz. Olha que loucura! Quer ser feliz. Eu gostaria que vocês encontrassem na doutrina espírita um lugar que fala que aqui, quando você reencarna nesse mundo, é para ser feliz. Tem, Davi? Não tem. Mas o gozado, eu queria ser feliz. E por que você não pode ser feliz com a pessoa? Talvez porque você projetou alguma coisa muito especial, achando que a pessoa tinha muito para dar, e a pessoa é o que é. E não pode dizer você amanhã que ficou decepcionado, porque você que projetou situações que a pessoa não tinha. Então nós precisamos fazer o quê? Os jovens aí, estou vendo que tem muito jovem aí em namoro, namorar personalidades, paquerar espírito, ver reação, sondar a vibração, namorar personalidades, porque namorar corpo é perigoso, porque de repente você casa, passa um tempo, quem é você? Que eu nunca vi. Eu conheço as pintas, mas essa pinta comportamental não conheço. Lógico. O que nós precisamos saber no relacionamento, se nós podemos acender esperanças. Talvez a inabilidade esteja aqui. Talvez a dificuldade esteja aqui, mas talvez o motivo de vidas passadas, esse deu. Agora ele veio para acender
chamas de esperança, de alegria, de bom conviver. Está claro? É fácil você reacender esperanças? Exatamente, muito difícil. Eu estava com, essa semana agora, a semana passada, atendendo um caso e o cidadão falou assim para mim, eu fui ao lar, fazer o evangelho no lar, de um problema que eles estão tendo de relacionamento. Tem 2 meninos, lindos, maravilhosos, 2 filhos fantásticos. E nós fomos instalar o evangelho no lar, e depois do evangelho eu queria falar com o senhor particularmente. Eu falei, ai meu Deus, vamos lá, né? Aí ela falou, não, eu vou deixá-los vocês conversarem. A esposa. Aí, falei, pois não, meu companheiro. Não, eu queria dizer para o senhor que não dá mais. Não tem mais motivação. Aquilo que está acontecendo é só pro forma, eu estou louco para ir embora. Eu falei, ó, se você está louco para ir embora, tem cotovia cantando na madrugada, não tem não? Deve ter cotovia cantando na madrugada, não tem não? Não tem. Eu falei, olha, seja sincero, de uma hora para outra, perdeu o encanto. Uma esposa tão linda, tão bela, eu falei, a bem na verdade, falei, então, a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. Aí ele contou que tem cotovia cantando na madrugada. Aí eu comecei a falar para ele assim, você tem tempo? Ele falou, eu tenho. Então fala para a esposa fazer um café que vai demorar. Aí ele falou, por quê? Eu falei, porque eu tenho que falar para você as consequências. Se você achar que vai buscar felicidade, eu acho que você vai buscar um mar de encrenca. Porque como ficarão seus 2 filhos em idade de adolescência? E como ficará a sua esposa? E como ficará essa cotovia que canta de madrugada? Porque você vai ficar um homem dividido. Vai ser muito difícil. Aí eu comecei a contar para ele o que acontece nos bastidores espirituais. Ele falou, nossa, mas é tão complicado assim. Eu falei, não, isso aí é só 5%. Agora, se você quiser saber mesmo o que vai acontecer durante o sono, ele falou, tem essa também? Tem. Por isso que eu falei, manda fazer outro café que vai demorar. Durante o sono, o que vai acontecer com a sua vida espiritual? Num contexto dividido. Ele falou, tem mais? Eu falei, tá, pode fazer outro café, que vai demorar. O que vai acontecer depois dessa vida? Ele falou, nossa, mas que complicação. Eu falei, isso é doutrina espírita, meu filho. E aí eu fui falando. Ele falou, tem que fazer mais um café? Eu falei, não, acho que 3 dá. 40 minutos cada café, deu para passar para ele. Ele falou assim, agora o que eu faço? Ele falou, agora você medita sobre esses problemas. Ele falou, eu acho que eu vou deixar essa cotovia cantar. Eu falei, acho que é bom. Porque vai ser difícil você ter paz na consciência. Como é que você pode amar plenamente alguém, ser feliz e fazer um bloqueio no consciente, no subconsciente, com a perspectiva do inconsciente também aflorar? Porque seus inimigos poderão voltar, espiritualmente falando, falando assim, é um canalha. E agora que estavam quase encaminhados, eles poderão acordar. Falei, nossa, mas que complicação. Falei, você não viu nada, pega aí o livro dos Espíritos para ver. Portanto, a arte do bom conviver é também bem conviver mentalmente,
vibratoriamente, espiritualmente, e não só afetivamente e sexualmente. Quando se trata assim, agora não tem mais sentido para mim. Fica fácil. E o compromisso antes? Lá no mundo espiritual, nós fomos tempo atrás numa reunião de mocidade, e eu falei de compromisso, aí o menino falou assim, mas peraí, quando está lá não faz o livre-arbítrio? Não é a escolha do livre-arbítrio para encontrar alguém aqui? Eu falei, é. Uai, quando eu chego aqui não posso usar o livre-arbítrio para descompromissar? Eu falei, pode. Mas então, tudo bem. Eu falei, tudo bem. Mas você já combinou com as outras pessoas compromissadas? Ele falou, bom, aí eu não pensei nisso. Eu falei, então. Porque quando você faz um compromisso, é coletivo, porque não é só com quem vem afetivamente, é quem virá como filhos deste amor afetivo. Eu falei, nossa, mas e aí se não der certo? Eu falei, então, não sei o que vai acontecer, tem que conversar com eles. Bom, então pensemos. Teu parceiro, tua parceira está assim meio apagadinho, tá? O que você está fazendo para acender? Hein? Quer ser feliz? Acenda. Quer ser feliz? Fique com quem está aceso do teu lado. E nada de acender para outra pessoa, não. Porque pode estar apagado aqui e acender para outra pessoa. Por quê? Porque os compromissos são muito sérios. Gente, então não temos mais tempo não. Vou só dar uma dica, eu já falei aqui, vou falar de novo. Que é sempre tem alguém pela primeira vez, não tem? Sempre tem. 2010, 18 de abril, iniciou o mundo de regeneração. Já estamos no mundo de regeneração. Agora, nesse período de transição para o mundo de regeneração, as reencarnações são poucas, porque ninguém quer ter mais de 2. Como é que você vai reencarnar? Só se for por obra do Espírito Santo. Então, nessas reencarnações poucas que teremos, é só para pegar o bilhete azul de ficar no mundo de regeneração. Só isso. É só para permanecer na terra. Bem-aventurados os misericordiosos que herdarão a terra. Está claro? Então não é momento de ficar com complicação, gente. Não é momento de ficar com inimigo, novos inimigos. Pô, eu estou fazendo uma nova coleção de inimigos. Pô, aí quando que você vai equilibrar se nem fechou as duas outras? Está começando uma outra. Quando que você vai acertar isso? Portanto, aquele familiar que, de certa forma, inspira animosidade. Tem alguém aqui que inspira animosidade na gente? Aquele assim, calinho especial, sabe? Uma pessoa que quando você vai chegando em casa, você faz prece. Ai, meu Deus. Senhor, me plenifique de luz. Tem? Pois é. Que se faz perverso, agressivo em relação aos demais membros, solicita, sem o pedir, compaixão e misericórdia. Isso é Joana de Ângeles. Não dá para amar? Peça misericórdia e compaixão. Ontem eu estava exatamente com o sobrinho, anteontem estava com o sobrinho, que está se assim, em jogo de animosidade com o irmão, em razão de posturas. Tal. Eu falei, filho querido, tenha para com ele compaixão. Tire e limpe de sua alma qualquer perturbação ou animosidade. Limpe, meu filho. Porque se você cultivar animosidade com seu irmão, seu pai que está no mundo espiritual vai ficar muito entristecido, meu filho.
Assim como o Pai Celestial fica entristecido quando eu entro com animosidade com um irmão querido. Porque ele é pai dos dois, como é que fica lá no mundo espiritual? Não é? Por exemplo, eu estou com animosidade com você, mas gostamos de Dona Benedita. Aí, de repente, Dona Benedita, ao desencarnar você também, está abraçando você e fala assim, vem, Luiz Carlos. Eu falo, não vou não, porque eu não converso com ele. Ué, como é que você faz isso? Olha que coisa estranha. Como é que você pode conquistar espíritos elevados se você não tem, pelo menos proximamente, um quadro de limpeza de alma? Então, conquiste compaixão, peça misericórdia para quem você tem inimizades, ou que alguém tem inimizade com você. Se é tu quem ame, e não guarde situações negativas, porque você vai ficar na sombra. Basta o Luiz Carlos, que já está na sombra desde quando nasceu. Não é, Davi? Está sombreado. O importante é você estar bem, emocionalmente, espiritualmente. Por isso que, por sua aplicação, seus sentimentos doentios são minorados pelas vibrações emitidas pelos demais membros do clã, porque você vai conquistando todos. Numa discussão, aquele que for mais sociável, amigo, ganha a simpatia dos demais. E aí vem as terapias de Joana de Anjos, que nós estamos estudando muito ela. A terapia mais eficaz ao lado da prece é a paciência. Tem não? Paciência? Tem? É Joana de Anjos. A terapia mais eficaz ao lado da prece é a paciência. Então, quando você convive com alguém lá no trabalho, daí a arte do bom conviver, na casa espírita, e que além da prece é a paciência. Tem casa espírita que quando você vai falar alguma coisa, a pessoa interfere, fala, não é bem assim. Mas eu nem falei. Mas a pessoa não deixa você falar. Ela está de marcação. Que coisa linda. E se ela for diretora, você não faz nem mais prece nem antes, nem depois, só no meio, mas você que vai fazer. Porque você não vai aparecer em nada, porque ela não gosta de você. E a outra tem ciúme de você. E você tem para com ela paciência. Paciência de todos aqueles que são constrangidos a lidar com a sua enfermidade. Você tem que ver na pessoa que ela está enferma. Você tem que desenvolver o quê? Paciência. É impressionante. Uma vez eu estava lá vendo, né? Agora fiquei entristecido. O sanatório Benedita Fernandes fechou as portas. Né? Mas eu estava lá no sanatório Benedita Fernandes e fui acompanhar os médicos, um ou outro, e acompanhando os que ali estavam, né? Entre parentes loucos, né? Ou alienados, né? Ou desequilibrados. E eu fiquei impressionado. Um chegava a falar assim, doutor, tudo bem, né? Semana que vem estou em liberdade, né? Porque já estou curado. Ele falou, não, lógico, tudo bem, tá? Não sei o quê. Então tá bom. Ótimo. Vou tomar as minhas providências. Saiu. Aí o outro falou assim, doutor, pode dispensar os remédios, né? Que eu já estou agora bem. Não, tudo bem. Doutor, minha mãe, se ela vier aí, fala que eu não estou, tá bom? Eu falei, não, tá bom, eu falo para ela. Aí eu chamei ele do lado. E foi assim, quase todos falavam alguma coisa. Eu falei, nossa, eu estou impressionado, você tem uma paciência. Ele falou, e eu vou perder paciência com louco, rapaz. Aí eu falei,
realmente, o médico, que era um brincalhão, você dá razão, rapaz, que ele fica tranquilo. A mesma coisa, quando tem alguém que está do teu lado enfermo, você vai brigar com o enfermo. Você tem que olhar para o enfermo e falar, tá bom, meu filho, eu não valho nada. Eu converso com os espíritos, né, Davi? A gente conversa com os espíritos. E os espíritos vêm e falam assim, você não vale nada. Eu falei, nossa, mas agora que você sabe. Eu vou contrariar o espírito se ele está vendo em 3D. Ou 4D. 4D é pior ainda. Sente até... Eu fui num cinema com a minha filha, me levou no cinema 4D, eu saí impressionado. Tem uma hora que teve uma briga, deram uma cotovelada aqui nas minhas costas. Falei, nossa, mas a briga está aqui, não, estava na frente, estou sentindo o cheiro. Meu Deus, está caindo água. Eu falei, quero os respingos. Eu falei, meu Deus, eu não volto mais aqui. Calcula se tiver um filme de obsessão. Eu nem entro mais aqui. Quer dizer, você tem que sentir que a pessoa não está bem. Quem encontra no campo vibratório favorável ao esforço que pretende realizar, você não vai querer briga. Esse povo é... Por exemplo, você tem um amigo, e ele é meio barraqueiro. O que você tem que fazer? Olá, tudo bem? Já montou a barraca? Tudo bem? Tudo certo? E tal, você tem que ficar bem com ele. Já pensou se ele montar a barraca com você? Você não sabe montar barraca? Então você tem que dar razão para ele. Não, tudo certo. Não, está tudo bem, está tudo certo, mas pode falar baixinho para não chamar atenção. Está tudo bem. Pronto, porque ele é especialista. E eu não sou. E vamos passar vergonha. Por exemplo, esse aqui nós já passamos, né? Os sentimentos negativos são direcionados ao enfermo espiritual. Pioram-lhe o quadro, porque mais vitalizam o perturbador, que encontra campo vibratório favorável ao esforço que pretende realizar. Você não pode emitir sentimentos negativos, nem vibração negativa, nem pensamento negativo. Uma pessoa com a qual você tem dificuldade de conviver, você não pode vibrar negativamente para ela. Diz Joana, se você emitir ao enfermo espiritual que está perturbado, isto vai vitalizá-lo ainda mais. É jogar gasolina na fogueira. Você tem que fazer ao contrário. Certa feita eu cheguei numa delegacia, lá de Estrela do Oeste, que eu já fui delegado, não parece não, mas já fui. Isso é uns tempos que eu tinha cabelo preto, né? E aí eu cheguei na delegacia e o investigador estava lá brigando com um cidadão, mas era um barulho ensurdecedor. Aí eu falei, escuta, o que aconteceu? Os policiais me ajudaram, vamos tirar. Não, é porque a cadeia estava sem qualquer atividade, e o cidadão tinha quebrado a casa inteira. Mas ele era um guarda-roupa, 2 metros de altura. E o investigador foi falar para ele que tinha que tirar o cinto e tirar o sapatão para entrar, para ficar preso. E foi para um homem de 2 metros de altura para tirar o cinturão dele. Aí eu falei, não, meu filho, pai, com muita dificuldade conseguimos tirar o investigador e tal. Eu falei assim, bom, aí eu lembrei de Emmanuel. Bom, diante de uma pessoa muito agressiva, você tem que fazer o jogo da calma, da paciência. Aí eu grudei o Pai Nosso nos dentes, falei assim, me acompanhe. E eu fui na frente, e atrás ele andava no corredor, que batia os pés, tremia tudo, porque é cimento armado aquilo. Aí eu falei, me acompanhe. Quando chegou na cela, estava aberta assim, tal, já tinha uma caminha para os mais bravos, assim. Falei, aqui ó, o juiz é muito exigente, então ele, de vez em quando vem alguém meio assim, perturbado, está preso, né? Às vezes é alcoolizado, como o senhor, né? Eu sei suas razões, tal. Mas ele fala que é ordem dele tirar o cinturão, porque tem gente fraca que se mata. Fala, mas eu não sou fraco.
Falei, não sei, mas ele falou que todo mundo que entra tem que tirar. E também tem que tirar o botinão, porque se fugir depois vai longe, e sem botinão fica perto para a gente pegar. Aí ele falou assim, isso é norma do juiz? Eu falei, é norma do doutor. Eu falei, então eu tirou. Aí ele olhou para mim e falou assim, e por que ele não falou isso para mim? E já foi querendo tirar meu cinturão. Ora, se você age com agressividade, multiplica a perturbação da pessoa. É como criança. Criança está falando alto, você fala assim, ei, não sei o que, tá? Hã? Não sei, hã? Não sei, tá. Tá, pronto, resolveu. Agora você vai gritar com criança. De vez em quando eu vou num lugar fazer palestra, tem criança chorando, eu perco. Com essa vozeirão aqui. Não dá, você tem que fazer o contrário, não pode vitalizar o perturbador. Né? Isso é Joana de Anjos. O lar é, portanto, um educandário. Opa, como é que é? Educandário. No qual os exemplos penetram mais do que as palavras, ou coroam as vidas com os diamantes legítimos da verdade. Exemplos. Você dá exemplo, o exemplo arrasta, as palavras convencem. Tem determinados locais que você não pode ir assim visitar a qualquer hora, senão um prato voa. É um perigo. Você tem que marcar a hora. E o exemplo? O exemplo é que ilumina. Portanto, se alguém em qualquer lugar esteja te perturbando, faça o efeito espelho. O efeito espelho é refletir em você a reação que você quer que a pessoa tenha. E agora, serviço de utilidade pública. Pode, né, Davi? Serviço de utilidade pública. Serviço de utilidade pública. Se você for assaltado, cuidado com o efeito espelho. Por exemplo, o cidadão está te assaltando. Muitos estão envolvidos com droga, principalmente droga pesada. Maconha não, porque o assaltante não fuma maconha. Maconha é mais para relaxar. O assaltante usa cocaína, tal, que é hiperatividade mental e corporal. Não produza vibrações negativas. Seu exemplo é de paz. Olhe se ele achar. Não me olhe, você não olha. E faz olhar benigno para desencarnar. É uma beleza. Funciona. Faz aquele semblante. Não fique irado. Porque como ele está com droga, a sua ira no semblante, para ele, é um perigo muito grande. Ele te atira na testa. Essa atividade eu conheço bem, viu, gente? Você tem que desarmar-se e entrar em oração. Você está em perigo. Para que naquele momento não haja ali os teus bastidores infelizes. Mas só os bons. Então você eleva a vibração. Técnicas de convivência. No lar santificam-se os sentimentos, mesmo nos períodos mais difíceis, quando se opta pela afeição, ao invés da antipatia e da animosidade. Quando uma mãe envolve um filho que ele está agressivo, ou a filha que chega em casa, só de olhar a mãe olha, bate o olho e fala assim, não está certo. Ela entrou rindo. Alguma coisa está errada. Que ela vai para o quarto e você entra, aí ela demonstra, a pessoa demonstra como ela está. Nesse momento, mesmo que te ofenda, você não entra na faixa vibratória. É isso que Joana quer dizer. Se você entrar na faixa vibratória, você não vai conseguir contornar a situação. Você tem que entrar pela faixa da afetividade. Afetividade.
inclusive no trabalho. Todos conhecem o meu chefe anterior, aqui de Jales. Uma bonomia fantástica, doutor Milton Biroli Gonzalez. Mas quando ele vinha falar algo que ele estava irritado, porque talvez eu não tivesse feito com acerto, ele vinha com aquele jeitão de calabrês dele. Eu falava, ô, doutor Milton, como vai? Tudo bem? E aí, como é essa camisa? Coisa linda, tal. Oh, minha camisa, tal. Depois, ele mudava. Por quê? Porque eu distraía. Porque eu sabia que eu ia levar um tranco. Mas como eu o admirava muito, e ele também a mim, eu quebrava um pouco isso. De repente ele falou, não é, que você tal, deveria ter feito isso, não fez o relatório, tal. Não, tudo bem, vou fazer, dá tempo ainda, tal. Mas ele já tinha quebrado a onda, você tem que quebrar a onda. Quando vem muito alto, as ondas nunca arrebentam na praia, perceberam? As ondas arrebentam no mar. Na praia elas já estão mais... A força dessa onda que vem para a praia já arrebentou lá na frente. Tem que minimizar, tem que diminuir. Você não pode fazer aplicação de animosidade e antipatia. Fazer semblante de bonomia. Você está vendendo. Tem vendedor aqui, né? O vendedor é assim, chega no cliente e o cliente está nervoso. Não quero te atender agora. Não há problema, eu não vim aqui para vender. Como não? Vim aqui para te ver. É porque não é o dia de te vender nada. Eu vim aqui para pegar uma paçoquinha aqui, tá bom? Pode? Pode. Tá. Sabe o que é? Aí ele desabafa e você vende no outro dia. Aí você fica como o quê? Como o quê? O amigo confidente. Aí ele desabafa, calma. Aí no outro dia fala, rapaz, eu estava tão nervoso aquele dia, ainda bem que eu não me vender, né? Aí agora você vende toda a cota que você precisa produzir. Por quê? Porque você conseguiu ter um processo muito importante chamado de empatia. Você tem que sentir o que o outro está sentindo. E falar aquilo que seria o ideal para o outro e para você. Falar, não, mas isso é falta de autenticidade. Não, isso é excesso de psicologia no interrelacionamento pessoal. A nossa Amanda, no final do ano, fez uma presente de amigo secreto, tinha uma menina fazendo medicina. E ela deu o presente, mas antes ela falou assim, você que vai fazer medicina, está fazendo medicina e tal. Olha que coisa linda que a Amandinha disse. Falou, olha, esses dias eu estava atendendo e veio um velhinho. Eu fui atendê-lo. E ele falou assim, olha, a bem da verdade, eu gostaria que a doutora falasse alguma coisa que a senhora está sentindo. Então, mas o que o senhor está sentindo? Qual é a dor? Uma dor aqui, uma dor ali e tal. Ela começou a atender. Em determinado momento ele falou assim, agora eu tenho uma dor aqui dentro da minha alma também. Aí ela falou, para dor da alma e tal, começou a conversar com ele e tal. Coisa de 30, 40 minutos. Aí o velhinho saiu com essa. A bem da verdade, eu não tinha nada, eu só queria encontrar alguém para me ouvir. As dores são as dores da minha alma, porque eu tenho um filho que está na cama e não articula nada com um problema neurológico. E eu queria ouvir um filho ou uma filha. E você conseguiu colocar algodão na minha dor, e ela está agora balsamizada. Eu estou feliz de ter conversado com você,
como se você fosse a minha filha. Muito obrigado por ouvir-me e ficar fora, porque é uma maneira de esvaziar as potências negativas que as pessoas trazem. Quando se instala no lar a atividade evangélica, que é o evangelho no lar, acende-se a luz do esclarecimento racional que esbate toda a treva da ignorância, do preconceito, do erro e da perversidade. Por que que nós precisamos falar? A terapêutica evangélica, abrindo o evangelho, lendo e comentando. Se você estiver sozinho, uma dica: fale em tom audível, mas não leia silenciosamente, para que a sua própria alma ouça. E se tiver alguma entidade que tem dificuldade de captar pensamento, ela vai entender, porque ela vai ouvir a força magnética da fala, acendendo, portanto, a luz do esclarecimento. E é tão importante isso, que as crianças aprendem, como aquele cidadão que chegou no centro, com a família. E ao sair, a mãe estava do lado e ele no volante, e um filhinho de 5 anos aqui no meio, assim. E de repente ele soltou essa preciosidade: pai, por que que o senhor é tão legal aqui no centro? Nossa, como o senhor é bonzinho! Todo mundo quer abraçar o senhor, você abraça todo mundo. Por que que o senhor é bravo quando chega em casa? Briga com a mãe, comigo, põe todo mundo de castigo? Eu não faço nada, só põe eu de castigo. Pai, tem jeito da gente morar aqui no centro? A mãe foi ler Aldor. Eu falei: meu Deus, tocou na ferida. Foi ler Aldor. Aí ele falou assim: sabe o que é, meu filho? Aqui é Jesus que nos envolve, que nos abraça, que nos ilumina. A gente se emociona. Aí ele falou assim: não dá para convidar Jesus lá para casa, pai? Atividade evangélica traz esclarecimento. E a ignorância vai embora. Aí você fala sobre a paciência, lê sobre a paciência e fala sobre a paciência. No outro dia, quando você vai querer perder a paciência, a esposa fala assim: e a paciência? Não, porque você... Fala: mas no evangelho fala assim que a gente tem que agradecer as pessoas que vêm colocar a paciência à prova. Você tinha que me agradecer. E aí? E aí? Se alguém vem tirar a paciência, hein, Cirlei? Você fala assim: quero agradecer a Deus, porque a Cirlei veio colocar a minha paciência à prova. Não é assim que tem que ser? Portanto, somos o que repetidamente fazemos. A excelência, portanto, não é um feito, mas um hábito. Aristóteles: a gente não é bom, mas a gente tem que treinar bondade. A gente não é paciencioso, mas a gente tem que treinar paciência. A gente não é elegante, mas você, com as pessoas comuns, mas você tem que aprender a ser elegante com pessoas comuns. O que a Madre Teresa de Calcutá fazia? Atendia todos com muito carinho. Alguém chegou para ela e falou assim: por que a senhora atende as pessoas que estão pedindo pedintes caídos no chão com tanto carinho? Ela dizia assim: é Jesus que está transvestido de pedinte, mas eu o reconheço. Olha que coisa maravilhosa. É Jesus que está no próximo. Portanto, para encerrar, porque onde estiverem
2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio deles. A arte do bom conviver é colocar Jesus no meio deles, ou no seu meio. Jesus do lado. Suponhamos que alguém esteja te perturbando e fala assim: Jesus, vem aqui, vem me dar força. Senhor, eu não posso falar nada, eu tenho que ficar quietinho. Eu não posso falar nada, eu tenho que ficar quietinho. Jesus, vem aqui, fique comigo. Aí você mentaliza Jesus ali. Qual é o seu comportamento depois que ele estiver do seu lado? É uma conversa muito antiga essa. Muito antiga. Que é mais ou menos, mas agora lembrei dela, eu vou fazer exumação, né? Exumação quando está lá no fundo. Em escola, eu aplicava algumas histórias, e essa é rapidinho para a gente encerrar. Diz que chegou uma mulher com problema com o marido. E ela chegou entristecida e magoada. E chegou para o padre e falou: padre, salve o meu casamento. Padre, o senhor é um senhor tão filósofo, salve o meu casamento, padre. Meu marido chega, joga. Quando ele joga a bicicleta, o cachorro já sabe e voa. Quando o cachorro voa, o gato some. Porque aí ele vem, faz uma cena terrível. E agride verbalmente a mim, minha mãe, meu pai. Eu não aguento mais, salvo o meu casamento. Mas aí a Beata chegou e falou alguma coisa no ouvido dele, que tinha uma extrema-unção para fazer. E tinha que ser logo. E ele pensou alguma coisa para atender e lembrou. Falou: minha senhora, a bem da verdade, esses dias veio aqui um santo iluminadíssimo. E ele entrou na sacristia assim, iluminou a sacristia inteira. E iluminou a água, que ficou com uma luz resplandecente. Leva esta água, vou pôr numa garrafinha. Quando o seu marido chegar aqui, jogar a bicicleta, só põe um gole de água na boca, que é benta. De um santo, que eu não sei o nome, é de luz intensa. Aí a senhora começa a entrar em sintonia com o santo da sua predileção, ou santa, para reforçar. E deixa ele falar. E deixa ele produzir. E deixa acontecer o que tiver. Quebrar coisa, deixa. E se a senhora conseguir fazer até acabar a garrafa, quando acabar, se não resolver, você vem aqui que eu vou pedir para ele voltar. Era um santo filósofo. Era um padre filósofo. E aí ele foi atender, ela foi embora, levou a garrafinha. À tarde chegou, jogou aquela bicicleta, voou, cachorro, o gato. Foi agora. Colocou um gole na boca e falou: Senhor, tal. E começou a rezar para o santo. Da predileção dela. Aí ele chegou e tá. De vez em quando ele parava e falou: ué, cadê a língua? E continuava de novo. Ué, cadê os palavrões? Onde estão os palavrões? E continuava. Aí passou um dia, 2, tal. 30 dias depois, chega a mulher na sacristia e fala assim: padre, só falta um pouquinho mais. Está quase santo. Cadê o santo? Eu falei: que santo, minha filha? O santo. Eu falei: que santo? Aí a Beata falou: é muita gente que vem aqui. Você falou assim. Ele falou: olha, minha filha, deixa eu te explicar. Tinha outra extrema-unção para fazer e não deu tempo. Eu queria que você só fizesse o silêncio e a prece. Que o silêncio e a prece
E a água foi um mote para você não engolir. Ele falou, teve momento que eu quase engoli, viu, padre? Foi então, ainda bem que você não engoliu. Porque o mote era para você fazer o silêncio e a prece, que são os dois elementos de iluminação de quem está perturbado e infeliz. Volte, minha filha, e continue compreendendo que as pessoas doentes, elas podem também se tornar sadias. Eu desejo para todos uma água fluidificada fantástica e uma prece maravilhosa, mas que nos deem conta de fazermos o silêncio e a prece. Muita paz, que assim seja. Retificando